Palestra em Casa está no ar. Hoje vamos falar sobre a vinda de Jesus à Terra e sua missão em ajudar na evolução da humanidade. Confira a palestra de Jeter Giacomini sobre o assunto. A vinda do Messias representava no Velho Testamento uma grande virada em todo um processo evolutivo da humanidade até então. Evidente que aqueles de nós, principalmente, que estávamos reencarnados naquela época, imaginávamos um libertador de toda a injunção que sofríamos naquela época. E eram muitas as dificuldades. O nosso entendimento de todas as coisas era muito precário. Na casa de meu pai há muitas moradas, já sinalizou o Cristo. E entre essas moradas está a Terra, o planeta Terra. Mais do que isso, a Mãe Terra. Porque é uma grande escola que nos acolhe a todos. A experiência física, corporal, reencarnatória, o renascimento, que é lei do qual nenhum espírito escapa, é um processo que se dá exatamente nesta Mãe Terra. Não é o propósito de hoje explicar, mas como está lá no Velho Testamento, do pó vieste ao pó voltarás, o corpo, porque como está dito lá também, o Espírito sopra onde quer. Então a nossa criação, que é divina, e quem o afirmou foi Jesus, vós sois deuses, filhos de Deus, deuses somos, mas estamos como num processo, numa vida de aprendizado, numa verdadeira escola, descobrindo esses potenciais que existem em cada um de nós. Jesus sinalizou que nós temos esses poderes, mas precisamos aprender a utilizá-los. No processo, é nos dado em algum momento da nossa criação o livre-arbítrio. E aí, então, começa todo um processo de extrema complexidade e, ao mesmo tempo, simplicidade. Porque é a cada um segundo as suas obras. Estamos sempre amparados pela misericórdia divina, pela providência divina, mas o destino, a história pessoal, que só acontece no âmbito coletivo, é escrita por cada um de nós, é construída por cada um de nós. O sofrimento que muitas vezes nos vemos colhido nesta vida, neste momento, podemos não entender a princípio, mas ele é obra e construção de cada um de nós. Desfazê-lo também é obra de cada um de nós. Como fazê-lo está o Evangelho de Jesus. Então, nas muitas moradas da casa do Pai, viemos nós aqui para a Terra. Muitos já estavam aqui. Como num dinamismo escolar, um dinamismo acadêmico, alunos entram, alunos saem, professores chegam, professores vão. É exatamente assim que se dá na vida. E chegaram aqui grandes comunidades de estudantes, de aprendizes, e de aprendizes comprometidos com a dificuldade com a lei divina. Então chega à Terra 3 grandes comunidades, né? Que estão plenamente identificadas no magnífico livro A Caminho da Luz. A raça amarela, que está lá na China, a raça vermelha na Índia, e a adâmica ou branca na Judéia ou Palestina. Todos vindos de uma outra escola. Não passamos lá. Ficamos em recuperação. Essa recuperação se daria aqui na Terra. Fomos todos trazidos para cá, para ajudar aqueles que aqui estavam
e estavam dentro de uma simplicidade, com dificuldade de fazer crescer a sua inteligência. E nós vínhamos com o compromisso de ensiná-los a desenvolver a inteligência, sem comprometer-se moralmente. Esse era o desafio. E por que Cristo, então, surge principalmente entre a Judéia e a Palestina? Com certeza, dentro daqueles 3 núcleos, era o mais necessitado, até porque os outros 2 tinham, ainda que com imperfeições relativas, um conhecimento muito mais profundo e já tranquilo sobre um dos belíssimos mecanismos da evolução, que é a lei dos renascimentos, que nós conhecemos como reencarnação. E que está muito claro, né? Para aquele que possa estar aqui pela primeira vez, o Espiritismo comprova a reencarnação espiritualmente. Comprova a reencarnação, que era até então uma especulação ou uma dedução lógico-filosófica de outras posturas religiosas. Então, a lei dos renascimentos é a misericórdia divina nos dando oportunidades renovadas de corrigirmos aquilo que nós mesmos fizemos. Portanto, o céu e o inferno, como até então acreditávamos, era só uma referência, era só uma sinalização da nossa ignorância, do nosso pouco conhecimento das leis divinas. Porque Deus é amor, já disse o Cristo. Deus é Pai e, portanto, ninguém está condenado ao céu ou ao inferno, porque aquele céu que nos prometiam era quase que uma condenação, porque era uma chatice, e o inferno um sofrimento terrível. Na verdade, a criação é muito dinâmica. Então surge Jesus, o Nazareno, e ele preencheu todos os sinais que anunciavam o Messias. Veio, evidentemente, na comunidade judaica, que é aquela que tinha uma concepção de um Deus único, que já era um grande avanço espiritual da humanidade. Estamos num processo de crescimento, aprendizado, e chegar à noção de um Deus único era um grande avanço. Jesus surge mesmo ao final do paganismo. Porque o homem, dentro do seu processo de descoberta, de crescimento, vai canalizar esse sentimento natural, que é a marca do Criador em cada um de nós, que é a fé. A fé é um sentimento inato no ser humano. Não é nada ensinado de pai para filho, não. Poderia, né, imaginarmos isso, mas não. Evidente que dentro da infância, da ignorância, nós víamos Deus onde efetivamente ele não estava, ou melhor, não era Deus propriamente, era a sua criação. Então nós adoramos o céu, a lua, o sol, o vento, o raio, depois nós passamos a adorar as pedras, depois passamos a adorar as plantas, passamos a adorar os animais e depois passamos a adorar a nós mesmos. E aí surgem os vários deuses do paganismo. Até que o nosso próprio raciocínio nos levou à dedução lógica inevitável de que se há um Criador, ele é único. A chegada de Jesus foi marcada por sua tentativa em fazer com que compreendêssemos melhor as leis de Deus, e ao que verdadeiramente estávamos destinados. Indicou o poder que tínhamos e a necessidade de aprendermos a usá-lo, pois, embora amparados pela divindade, somos dotados de livre-arbítrio. Isso nos permite construir nossa história, assim como somos os únicos capazes de causar nosso sofrimento ou interrompê-lo. Vamos para o intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais Palestra em Casa. Estamos de volta com Palestra em Casa. Jesus veio mostrar que somos responsáveis por nós mesmos.
e que podemos encontrar apoio na nossa fé para superar as adversidades na incessante busca do Espírito pelo progresso. Qual foi o legado deixado por Jesus? Assista. Ele chega como nazareno e vem realizar essa grande mudança no padrão de conhecimento espiritual da humanidade. É claro que a comunidade judaica vivia sob o tacão do Império Romano. Falar no Messias libertador, eles esperavam alguém, o grande guerreiro, que não só iria destruir o Império Romano e transformá-los, né, na nação mais poderosa do mundo. Um absurdo lógico até, mas compreensível para o grau de compreensão daquela época. E Jesus surge e vai chegando paulatinamente, vai dando sinais da sua superioridade espiritual já enquanto criança, e nem todos, num primeiro momento, têm essa plena certeza, e ele nem deixa muito claro, a princípio, isso. Tinha até um objetivo, fazer surgir, porque com ele, com a sua presença, emergiriam aquelas personalidades, aqueles espíritos que, inclusive, reencarnaram preparados para servir de toda uma falange de auxílio à sua intercessão junto a nós aqui na Terra. É durante esse período, na verdade, que surge Jesus Cristo. Ele, em determinado momento, estava se discutindo, né, se ele era efetivamente o Messias. E diziam várias coisas. E entre as muitas coisas que diziam, como é que pode? Será que é o Messias mesmo? Até porque, segundo o Velho Testamento, o Messias seria anunciado por Elias. E Elias já havia sido morto. E ele vai deixar muito claro, numa prova inconteste da reencarnação, que Elias, sim, já estava ali, foi ele que o anunciou, mas estava na personalidade agora de João Batista. E quem conhece as histórias de Elias e João Batista vai entender exatamente essa sua qualidade moral para ser o anunciador da presença do Messias, de Jesus Cristo, inclusive do seu histórico pessoal de ser decapitado por conta do que ele teria provocado enquanto Elias, porque era um médium fabuloso, mas por conta de toda uma vaidade, uma disputa, muitos morreram por conta dele, da sua atitude, da sua disputa em relação à mediunidade. Então, surge Jesus, Cristo, e ele vem, como dissemos, promover uma grande virada em toda a caminhada espiritual da humanidade. Porque ele chega dizendo, eu não vim destruir a lei, mas um novo mandamento vos trago, que reúne toda a lei e os profetas. Ou seja, reúne todos os 10 mandamentos, a lei, a primeira revelação através de Moisés e os profetas. O que é isso? Os comentários todos, a teologia da época, não é? Em torno desses 10 mandamentos, enfim, da criação, em torno da famosa Torá, né, que faz parte do Velho Testamento. E qual é essa atualização? E só espíritos, né, com a missão que ele tinha, representante mesmo do Pai, poderia ter essa síntese brilhante. Qual era esse novo mandamento que reunia toda a lei e os profetas? Na magistral síntese de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E, efetivamente, se nós cumprirmos isso, nós estamos cumprindo toda a lei e os profetas.
Então, ele dá início à nova aliança. O Antigo Testamento era a velha aliança de Deus com Abrão. Ele traz a nova aliança, o Novo Testamento. E divide mesmo a história, porque a própria história oficial da humanidade se divide antes de Cristo e depois dele. Então, o propósito de Jesus, da sua vinda, é nos conduzir. Na verdade, somos uma humanidade muito velha. Nós temos histórias e histórias em cada um de nós. Estamos na presente vida com uma determinada personalidade, mas nós já renascemos muitas vezes. Dentro do exercício do livre-arbítrio, nos perdemos. Entramos em muita confusão, para dizer o mínimo. Estabelecemos mesmo as trevas para nós. E Jesus é o nosso sol, é aquele que vai nos libertar dessa escuridão. Por isso que ele é o caminho, a verdade e a verdadeira vida. Porque a vida que até então escolhemos, ela só é sofrimento. Por rebeldia ou não, por negligência, por distração, a gente não tem atendido a estas leis que nos conferirão efetivamente a felicidade. Porque não basta começar, né, essa felicidade terrena, que geralmente é uma coisa muito gostosa. A gente associa a felicidade com uma coisa gostosa. Mas ela precisa ser muito mais do que isso. Precisa ser uma verdadeira celebração. Ela precisa ser feliz sempre. E só podemos conseguir isso respeitando a nossa própria criação de filhos de Deus que somos. Precisamos honrar esta criação e honrar Deus que está em nós e que está em cada um de nossos irmãos. Somos irmãos em humanidade, somos irmãos em Deus. Vivemos uma família consanguínea e essa própria família tem mudado muito e cada vez mudará mais, porque a família consanguínea só está como um estágio para nos preparar para a família universal. E ele faz, então, nos anuncia Deus como Pai e nos traz a grande lei da vida, a lei do amor. Mas ele sabia da nossa imperfeição, sabia da nossa infância espiritual. E no instante máximo e derradeiro da sua vinda entre nós, no momento mais crucial em que a demonstração do seu amor por nós teve a mais clara e inequívoca demonstração, porque lá, pregado na cruz, no último instante do seu retorno ao Pai, ele vai dizer: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Agora, durante esse trajeto que culminou com o seu Calvário, ele nos deixou o Evangelho, o grande roteiro de luz. Ou seja, num linguajar mais coloquial, pensando na vida como um grande aprendizado, a terra como uma escola, nos deixou a lição de casa, nos deixou a tarefa, nos deixou o roteiro de luz para que a gente efetivamente busque o crescimento espiritual. Esta felicidade imorredoura que está assegurada a cada um de nós, nós precisamos merecê-la. Já está assegurada. Mas para que a gente entenda, perceba, nós precisamos aprender como isso se faz, como é que isso se constrói. Então deixou-nos todo um roteiro, todo um aprendizado.
Em seu propósito de conduzir a humanidade sem destruir as antigas leis, Jesus as reuniu em um novo e maior mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Diante da nossa dificuldade em fazê-lo, deixou-nos o Evangelho para que soubéssemos seguir o melhor caminho. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos com mais Palestra em Casa. Estamos de volta. Faça parte do Clube Amigos da Boa Nova. Ligue 0800 12 18 38 e ajude na divulgação da doutrina espírita. Veja o trecho da palestra que fala como Jesus preparou sua partida. Assista. É evidente, né, que Jesus Cristo hoje, cada vez mais, se redescobre, né, a sua missão, e ele é visto de vários ângulos, né, de várias maneiras. É o grande professor, né, é o grande médico, é o grande psicólogo. E então, ele, de alguma maneira, nós começamos a perceber a sua grande responsabilidade espiritual. Então, como dissemos, deixou-nos a lição de casa, e como esse grande mestre que o é, efetivamente, né, vai conferir o aprendizado dos seus tutelados. Ele deixou vários sinais dessas provas e resgates que estaríamos passando. Então, há todo um discurso profético sinalizando essas fases de aprendizado que envolve essa nossa relação entre nós e com a vida em si. Quando eu falo a vida em si, é todo esse cenário, todo esse contexto da escola. E deixa muito claro, inclusive, e o nosso motivo até aqui foi trazer essa vinda de Jesus, mas o que nós gostaríamos de destacar é a sua segunda vinda, o seu segundo advento. Porque, como dissemos, a vida é uma escola e Jesus, o mestre, ele virá conferir exatamente se nós aprendemos. A escola anunciada pelos espíritos superiores, quem são os espíritos superiores? Muitos deles são aqueles espíritos que foram contemporâneos de Jesus. Quem são os mestres, senão os alunos aplicados há mais tempo? Então, todos esses grandes mestres, né, seguidores de Jesus, sinalizaram as muitas tarefas, as muitas necessidades, deixaram sempre muito viva a mensagem do Cristo e ressaltaram, inclusive, que ele viria conferir este aprendizado. E deixaram muito claro que, na medida em que os alunos evoluem, crescem, a natureza da escola também muda. Nós saímos de um jardim da infância, entramos para o nível médio, depois vamos para o nível superior. É semelhantemente a evolução espiritual da humanidade. E ele vem, então, como de uma certa maneira, promover a nossa colação de grau. Vem ser o nosso paraninfo para a nova escola, que é o mundo de regeneração. Então, ele deixa anunciado duas coisas importantes. Sabedor da nossa imperfeição e de que aquele grande momento, testemunho do seu amor, ter reencarnado entre nós para dar o seu exemplo máximo e dizer: estou com vocês
pessoalmente, fez isso, inclusive, com o sacrifício da própria vida. Ele vem, deixa essa lição que nos marca até hoje, deixa depois de um tempo toda uma lição, todo um aprendizado que estão registrados nos evangelistas, mas sabedor, né, da nossa infância, de que nós não iríamos aquilatar naquele momento o grau da sua responsabilidade, do seu compromisso de amor conosco e o Pai. Ele, muito próximo do seu Calvário, junto aos evangelistas, ele sabia o que ia sofrer. Só ele sabia. Nenhum dos apóstolos podia imaginar. O próprio Pedro não sabia o que ia enfrentar, que ia até negá-lo 3 vezes. Porque, em determinado momento, daquela reunião, da famosa ceia, em que ele diz a Judas, vai e cumpra o teu destino, ele sabia o que iria acontecer. E naqueles momentos ele deixa lá a grande mensagem, que era necessário que ele se fosse. Eles teriam que compreender este momento de Jesus. Foi um grande impacto em todos os evangelistas o desenrolar para eles uma coisa assim como se estivesse fugindo do controle, mas estava totalmente no controle de Jesus. Foi um grande impacto. Então ele preparou o espírito deles para aquele Calvário e dizendo, é necessário que eu me vá. É necessário que eu me vá, porque enquanto eu não for, não virá o outro Consolador. Aquele que resgatará a minha mensagem original. E que também estará dando outras explicações, as quais nem todos têm a condição de entender no momento. E hoje isso fica muito claro, nós não tínhamos o amadurecimento intelectual, espiritual, para compreender, principalmente, muitas das parábolas de Jesus, que são verdadeiras metáforas cósmicas e válidas para todas as escolas conhecidas no nosso sistema solar. Então ele deixa o anúncio do Consolador, o Espírito de verdade, que depois, nos idos de 1850, então, a espiritualidade como um super Pentecostes, como no dizer de Arthur Conan Doyle, vai promover a grande invasão da Terra, invasão espiritual. Em todos os cantos do planeta há a manifestação, através da mediunidade, da espiritualidade, que sempre esteve ao nosso lado. Mas, efetivamente, vai acontecer de uma maneira muito significativa em Hydesville, na América, porque a América representava a esperança da Nova Jerusalém. E na França, porque é lá que o mundo acontecia. A França era a capital cultural do mundo e o espiritismo precisava surgir exatamente no seio do movimento intelectual mais forte da humanidade, que é o iluminismo. E ele vai anunciar também esses grandes testes, provas, expiações em que nós estaríamos sendo testados na nossa posição, na nossa atitude, no nosso sim, sim, não, não, ao escolhê-lo ou não. E aí, então, ele fala do seu segundo advento. Ele chegará depois dessas provas. Mas há quem diga que ele já chegou. E eu gostaria aqui de relembrar, né? São muitas as referências, mas eu queria lembrar só 2. Em 2007, na comemoração dos 150 anos do Consolador,
o cristianismo redivivo, Bezerra de Menezes vai dizer, e ele diz assim, incorporado em Divaldo Pereira Franco, ele está literalmente incorporado. Não é nem uma comunicação. Divaldo é como se fosse isso aqui, um microfone. Há, inclusive, uma transfiguração. Num discurso maravilhoso, ele vai fazer uma referência a uma das passagens, a um dos momentos de Jesus, quando Jesus veio pela primeira vez, ele reúne um grupo de 70 e diz, 2 a 2, vão anunciar que eu estou chegando nas várias cidades. Inclusive diz como eles devem chegar, como eles devem se anunciar, da maneira como forem recebidos, se bem portarem-se de uma determinada maneira, se mal recebidos, portarem-se de outra. E Bezerra vai dizer, eu só estou colhendo 2 frases dessa mensagem, desse anúncio de Bezerra de Menezes em outubro de 2007. Esta é a hora de semeardes luz. E depois, como aqueles 70 da Galileia, preparar os caminhos, porque o Senhor está chegando à terra para proclamar a glória do Espírito imortal. Antes de partir, Jesus anunciou que chegaria o Consolador para resgatar sua mensagem original e dar novos entendimentos às suas palavras, traduzindo as verdades presentes em seus ensinamentos para que todos, enfim, pudessem ter acesso a elas. Vamos para o intervalo e a gente volta já já. O Palestra em Casa está de volta. Vamos ver o trecho final da palestra de Jeter Giacomini sobre a vinda de Jesus e sua missão de amor para com toda a humanidade, buscando levá-la ao progresso. Os evangelistas anunciam essa vinda de Jesus como na glória de Deus, do Senhor, através das nuvens. E nós imaginamos muitas coisas. A gente precisa entender o vocabulário pobre daquela época. Mas eu gostaria de ressaltar a grande escritora dos evangelhos, o grande espírito de Amélia Rodrigues, que foi uma professora, uma pedagoga, uma teatróloga, enfim, uma pessoa dedicada ao próximo e a ensinar. Ela tem escrito através de Divaldo Pereira Franco. Ela escreveu um livro chamado, eu estou passando um pouco do tempo, mas é necessário, Quando Voltar a Primavera. Ela abre o livro com esse prefácio e vai ressaltar num determinado momento, quando ele foi escrito em 77, que até então a humanidade tem 3.500 anos de história, dos quais, praticamente, com exceção de 300, todos em guerra. E, como ela diz, isso vai acabar. Isso precisa acabar. Isso não há como continuar. Ela vai citar, então, os grandes veículos da sensibilidade humana, da arte humana, e vai referenciar algumas obras que são joias da cultura humana: Ilíada, Odisseia, Os Lusíadas, Dom Quixote de la Mancha, Hamlet, de Shakespeare, mas vai dizer que nenhum deles é maior do que o Evangelho. E ela então compara esses períodos que estamos vivendo em períodos de frio, de inverno, de noite. E ela conclui assim dizendo: após meditar longamente no sempre jovem poema da Boa Nova, reunimos narrações com que desejamos homenagear os que esperam passar este inverno e esta noite, na certeza de que tudo mudará quando voltar a primavera. Jesus prossegue sendo a eterna primavera, porque todos anelamos. Esperar a sua volta é a ambição que devemos, num momento, acalentar, preparando a terra desde então para esse momento de vida, beleza e abundância. É isso que estamos sendo convocados, semearmos luz.
É permitido a nós, a partir deste momento, participarmos da reunião com uma pergunta. Apenas levante o braço e o companheiro leva o microfone até o local. Joter, boa noite. Muitas religiões, né, muitas seitas aí dizem que isso está perto de acontecer também, né? De ele vir, ou que ele está vindo, 2012 era um dia, e assim... como se dará isso assim? Tem alguma explicação espiritual para isso? Esta é com certeza, a especulação da nossa parte. Nas escrituras evangélicas está muito claro que só o Pai, só Deus o sabe desse momento. Mas, a exemplo do momento em que Jesus, então, retorna do Calvário, da ressurreição, e já que ele é caminho, verdade e vida, está dizendo para todos nós, a vida continua. Vocês vão ter que, cada um pegue a sua cruz e siga-me. Então, esse caminho está aberto para todos nós. Mas, quando ele volta nesse primeiro momento para marcar a ressurreição, que era a compreensão da reencarnação da época, ou da imortalidade na época, ele está lá os relatos. Para alguns, ele caminha com eles e eles nem percebem que estão conversando com Jesus ressuscitado. E eles estão contando. Está lá. Leiam. Percebam. Então, Jesus está ou não está entre nós? Maria Modesto Cravo, que eu brinco, é como se fosse um Chico Xavier de saias, dada a sua potencialidade mediúnica, ela escreve, através de Vanderlei Soares, um prefácio do livro Quem Sabe Pode Muito, Quem Ama Pode Mais. Ela vai dizer, o Cristo está na Terra. Ela diz, a onda mental do Cristo supre nossa incredulidade. Jesus está literalmente na Terra nesse instante da transição. Seria improfica, ou seja, seria de todo assim, dispensável até a tentativa de explicar essa presença do Cristo, porque nós não temos condição de compreender. O importante é que ele possa, de alguma maneira, até estar entre nós. Então, o importante, nesse momento da transição, não é se ele está entre nós, porque ele está. De alguma maneira, os sinais todos estão aí. O importante é saber se nós estamos com ele. Esse é o desafio. Esse é o desafio. Suas considerações. Não, é nosso tempo, infelizmente. Então, a gente estará aguardando a nossa companheira aqui na frente, tá? Ela levantou a mão lá. Gente, Bezerra disse ele vem sinalizando, eu coleciono já há algum tempo mensagens do Bezerra de Menezes em determinadas épocas. Ele escolhe, parece que principalmente datas significativas, para estar sinalizando para nós esse momento da transição, e hoje nós temos toda uma convergência de comunicações, inclusive dando um atestado daquilo que Kardec chamou o controle universal do ensino dos espíritos, como critério para que nós avaliemos realmente a seriedade, a qualidade, a veracidade dessas informações todas. Então, elas estão preenchidas por esse critério deixado por Kardec. E Bezerra, então, vem sinalizando, junto com tantos outros, mas ele de uma maneira mais vigorosa, esses momentos, né? E ele vai dizer, estamos vivendo períodos tão ricos espiritualmente como aqueles cristãos que viveram a época de Jesus. Portanto, o momento é de oração e, mais do que isso, vigília. Vigília no sentido da atenção. Nós estamos no mundo, nós não somos do mundo. A nosso verdadeiro mundo, isso aqui tudo é transitório.
Civilizações vieram, civilizações se foram. Mas os espíritos voltam todos para a espiritualidade. E para onde conseguiram chegar? E consegue-se chegar lá conforme se vive aqui. Jesus veio nos reconduzir ao Pai, mostrar-nos o caminho que devemos seguir. Nos sinalizou o certo e o errado. Na época em que Ele esteve conosco, nosso entendimento era pobre, porém ainda hoje temos dificuldades em realizar o que nos ensinou. Jesus veio proceder à virada no nosso processo evolutivo. Deixou claro que a Terra é uma escola. Ainda somos alunos em recuperação. Somos criaturas divinas em processo de evolução. Temos potenciais que estão sendo descobertos. Cabe aplicarmos com discernimento nosso livre-arbítrio. A vida de Jesus nos tornou seres diferentes do que éramos. Ele disse que não veio destruir as leis que já existiam, mas cumpri-las com sabedoria e amor. Ensinou que devemos amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Aí está a grande mudança. O cumprimento das leis é o que nos trará a felicidade. O Palestra em Casa termina aqui. Você pode participar do nosso programa enviando um e-mail para palestraemcasa@redemundomaior.com.br. Te vejo a semana que vem. Até lá!